e lazer, quanto na área de cultura, e aí uma cultura não muito conectada com o mercado, mas uma cultura diferente dessa cultura do entretenimento, né? E esses anos de pujança vão até a ponto da gente, ontem a gente falava desse grande fascínio, né? E que isso existe também, né? Nós somos governados por pessoas, então esses grandes fascínios que acabam existindo, que a história acaba trazendo, né? E aí ontem o professor Vicente nos contou que o Chirac e o Lula eram muito próximos e gostavam muito um do outro, né? E o Chirac pede ao Lula, faz o ano do Brasil na França em 2005, e pede ao Lula que faça o ano da França no Brasil, até porque a gente está falando de relações internacionais, e relações internacionais só se fazem com reciprocidade, em 2009. E aí, em 2009, esse agente do ano da França no Brasil é o diretor do Sesc São Paulo, que é o Danilo Miranda. Então, o Sesc acaba sendo o principal ator dessa junção de outras instituições e de outros Sescs, porque os outros Sescs do Brasil inteiro, e eu viajei para várias ações que eram feitas nos próprios Sescs do Brasil inteiro. Então, o Sesc de Pernambuco estava envolvido, o Sesc do Ceará foi envolvido, o Sesc do DF foi envolvido, do Rio de Janeiro estava envolvido. Então, vários departamentos regionais estavam envolvidos durante o ano da França no Brasil. Por quê? Porque já era praticamente uma condição conhecida de todo mundo que o Brasil começou a ser inescapável. Todo mundo começou a perceber o Brasil. Então, os anos 2000 são muito importantes para que a gente saísse de uma situação periférica e se colocasse numa situação mais protagonista, até porque a nossa riqueza cultural é inegável no mundo inteiro. Então, quando a gente fala com que o Sesc seja mais internacionalizante, é porque a gente sabe que a cultura brasileira é muito forte aqui dentro. Né? A gente pode se lembrar do famoso século XX, né? Que a gente já estava falando do século XX, mas a indústria fonográfica brasileira foi uma das maiores do mundo. E aí a gente sabe que a música tem uma representatividade incrível internacional, a música brasileira, assim como as artes visuais, que são competitivas em qualquer lugar do mundo. Então a gente entra nesse espaço de que a gente pode se comparar a outros lugares. A gente deve se comparar a outros lugares. E mais, outros lugares estão olhando para nós e estão falando, eu quero fazer igual. Eu quero deixar isso tão bom quanto no Sesc. E isso eu não estou falando isso como uma vantagem, um exagero. Não, isso não é retórica hiperbólica da minha parte. Não, isso existe. Isso existe. Então, quando a gente vai criar essa assessoria de relações internacionais, ela é criada já pensando nesse contexto, né? Trazendo esse contexto para dentro. O contexto da nossa história e o contexto de fora do Sesc e dentro do mundo. A assessoria de relações internacionais começa no gabinete do diretor do Sesc e depois, paulatinamente, ela se expande para que ela saia de uma assessoria de relações internacionais da diretoria do Sesc São Paulo para ser uma assessoria de relações internacionais do Sesc São Paulo, fazendo com que cada um dos 7.500 funcionários, mais ou menos, que nós temos em São Paulo, seja um potencial agente internacionalizante. O que você está fazendo para ser um agente internacionalizante? Você está estudando línguas, para começar? Você tem lido literatura de fora do Brasil? Você lê jornal todo dia, se preocupa com a situação do mundo? Tem visto essa tendência desglobalizante do mundo com o Donald Trump? O que é mais desglobalizante do que construir um muro numa das maiores fronteiras atrasadas em matéria de relações humanas, como a Marine Le Pen? Onde é que o Sesc entra nisso? Né? Onde é que
as instituições culturais, elas participam entre elas e fazem alguma coisa entre elas, e esses termos de parceria, essas conexões entre elas, que podem sim despertar para o mundo que não é interessante você se fechar. Num país como o Brasil, tem uma colega que é da área de projetos sociais, que tem esse trabalho que a gente faz com refugiados, que é um trabalho modesto, pequeno, mas que é importante. Ela costuma dizer no começo das palestras dela que, bom, nós somos brasileiros, nós temos sangue de refugiado em nós. Todos nós aqui temos uma história com refúgio, de alguma forma. Né? E aí essas instituições culturais servem para aguçar essa mente crítica. Essa mente crítica que vem sendo paulatinamente assolada por um pensamento religioso, não estou falando do religioso humanista, estou falando de um religioso conservador, de um religioso homofóbico, xenofóbico, classista, machista. Então, as instituições culturais, elas estão também precisando olhar para esse zeitgeist do mundo. E é inevitável que a gente se comunique para esse bem do mundo. Talvez esse bem do mundo seja olhar também para a nossa Carta da Paz Social, que é muito bem escrita, né? E olhar para a Declaração dos Direitos Humanos também, que é um documento importantíssimo para o mundo inteiro, para cada um do ser humano. Então, é isso que a gente vai construir, né? A Assessoria de Relações Internacionais, ela é um olhar para o mundo sem que a gente deixe de olhar para nós mesmos. Bom, obrigado a Áurea pela exposição sentida e coerente e informativa, tão informativa para nós, principalmente para nós que somos do SESC, percebermos com a apresentação dela como é que tem os desenhos e as linearidades de intenções que vão se construindo com o tempo. Ou seja, uma área como essa é uma área que vai ter que abrir-se à paciência, à construção coletiva, ao erro, como dizia a própria Clara, quer dizer, as idas e vindas na construção de um projeto dessa natureza tão ambicioso, que é ampliar e reduzir as nossas fronteiras e ampliar as cooperações. Uma coisa, eu só vou destacar uma outra coisa do pensamento trazido pela Áurea, antes de abrir o grupo interno aqui, algumas questões à banca que está aqui em cima e ao público também que está nos acompanhando pela IPTV. O que eu queria insistir é, nós estamos no auge, o SESC está no auge de uma coisa chamada planejamento estratégico. Um planejamento estratégico nacional que visa apontar para diante para o ano 2020, mas o 2020 é um pretexto, nós podemos estar pensando em 2030, 2040, porque nós somos, a instituição é mais que nós e nós somos mais do que a instituição, no sentido de que sem a gente essa instituição não existe. Então, essa relação boa de necessidade mútua faz com que a gente possa dar o melhor que temos de cada um para poder construir esse projeto. E o planejamento estratégico, ele tem num dos seus itens a ideia de fortalecimento da imagem do SESC. Ora, o fortalecimento da imagem não é só para a gente ter uma reserva de mercado das nossas práticas e mantermos os nossos empregos. Um fortalecimento da imagem quer dizer o que eu quero de melhor para esta área
da cultura brasileira, da cidadania brasileira, das práticas sociais brasileiras, o que a gente quer de melhor para eles daqui a um tempo. E um jeito de ser melhor não é olhar só para dentro e garantir-nos que o governo vai mudar a regra do jogo, do recolhimento dos impostos. É a gente ter um reforço internacional que eu garanto que se constrói mais fortemente. Se eu tenho, além do reconhecimento interno, um reconhecimento internacional também no nosso trabalho, que não será só de mostrar o que fazemos, como dizia bem, é de cooperar, é de fazer juntos, é de criar novas ações que permitam que a arte brasileira, a cultura brasileira, as criatividades brasileiras, o modo de pensar o ser humano brasileiro se amplia, se enriquece com o diálogo internacional. Então, é planejamento estratégico, é profundamente estratégico o debate que estamos fazendo hoje aqui. Agora eu vou abrir, não sei como é que corre o microfone aqui pela plateia, eu vou fazer uma primeira rodada, pelo menos duas pessoas, queria fazer o seguinte, duas pessoas aqui, e depois eu abro, isso dá tempo para o pessoal da IPTV arranjar um jeito de obter a conversa com aqueles que estão nos assistindo. Por favor, aqui de dentro, alguém que possa fazer alguma, e queira fazer alguma colocação, o pessoal da nossa mesa aqui em cima. Enquanto isso, o pessoal lá que está operando em cima, veja como é que se recolhem os contatos. Obrigado, Zé. Um bom dia a todos e a todas. Eu queria agradecer a presença de vocês aqui com as provocações que nos trouxeram. Nós temos uma agenda bem intensa nacional, que o Fernando tem feito uma provocação muito grande para que essa agenda transborde e pense também no cenário internacional. Vocês trouxeram aqui algumas mudanças que dizem respeito não só à mudança de relação entre nações, mas a mudança da própria compreensão desse espaço internacional, o que é internacional e como que hoje que o internacional está dentro do nacional e a gente não tem mais fronteiras. E que essas fronteiras não são mais fronteiras físicas, porque, como muito bem foi provocado aqui, hoje a tecnologia te faz estar em vários lugares ao mesmo tempo e o espaço não é mais um espaço geográfico, mas é um espaço político muito mais amplo. E aí eu queria ouvir um pouquinho mais de vocês sobre essa reflexão, o que essa reconfiguração do espaço, a partir das novas tecnologias, causa nessas perspectivas de aprendizagem. O SESC tem um viés muito grande de trabalhar com educação. Educação não só no sentido escolar, mas educação para a saúde, educação no campo da assistência, da cultura, do lazer. Tem toda uma perspectiva de aprender de uma forma diferenciada. E essa mudança dessa relação com o outro, a partir dessa nova concepção de ser estar num espaço que não é mais um espaço geográfico, ela impacta grandemente a questão educativa. E impacta grandemente essa perspectiva que o SESC tem do seu lugar social de promover o bem-estar através da educação para a saúde, educação para a cultura, educação para a escolarização, educação para o lazer. Eu queria ouvir um pouquinho de vocês. Teve essa provocação das 5 mentes, mas essa reconfiguração internacional, ela impacta a forma como o ser humano aprende. E quais são os desafios que trazem para a aprendizagem essa nova concepção de espaço e de internacionalização? Obrigado. É uma grande pergunta, né? Acho que, enfim, obrigado por ela. E talvez a gente não tenha uma resposta tão que nos acalme o coração como a gente gostaria. Mas eu acho que tem 2 aspectos que são complementares. Primeiro, enfim, o mundo inteiro está estudando sobre isso e tem se debruçado
a criação de novas metodologias de aprendizagem, enfim, tem todo um campo de tecnologia, de plataformas adaptativas. A gente está chegando num nível da tecnologia se adaptar ao processo e aos tempos de aprendizagem de cada indivíduo, né? Então, a educação online, se você colocar lá no Google, plataformas adaptativas e tal, ela deixa de ser essa aprendizagem online só uma forma de poder disseminar conteúdo, né? Que é algo que a gente faz desde, enfim, né? Educação à distância, por correspondência, né? A gente disseminava conteúdo por correspondência, passando pelo rádio, pela TV e agora pela plataforma digital, mas como esse conceito nos diz, é uma nova gramática, uma nova forma. Então, já existem tecnologias absolutamente adaptativas em que as plataformas elas vão te conduzindo no seu percurso de aprendizagem conforme você responde àqueles conteúdos. Isso já existe. Mas acho que tem dois outros pontos que são muito importantes. Um deles você recuperou, né, que é essa visão das 5 mentes para o futuro, e tem diversos autores que falam dessa educação em valores e do fortalecimento do senso ético como fundamental, porque quando você tem essa liberdade de autoria, as novas tecnologias nos dão, o nosso senso ético precisa ser muito consolidado, né, que impacto as minhas ações têm no mundo e tudo mais. Eu gosto do Howard Gardner, eu tenho até o livro aqui, se depois vocês quiserem folhear, porque ele mesmo dá uma síntese muito boa e que nos ajuda a pensar os nossos projetos. Mas, enfim, tem filósofos falando sobre isso e tudo mais. Então, essa questão dos valores e da ética, e de forma complementar, eu acho que a gente precisa pensar o acesso à tecnologia na educação, não só da perspectiva da ferramenta, mas da perspectiva de como eu manipulo a tecnologia. Né? Então, cada vez mais esses cursos de programação para criança e para adultos, entender o que se opera ali dentro, né? O que eu posso criar dentro dessas novas ferramentas é muito importante também. Né? Então, eu acho que quando a gente pensa em educação e tecnologia, tem que ter muito cuidado para não ser uma coisa muito ferramental, tem todo um pensamento por trás. Então, eu acho que intuitivamente a minha resposta iria por aí, sem um direcionamento muito fechado. Nós também estamos no desafio, né, de enfrentar os mitos que estão sendo produzidos. Né? E, portanto, uma sensibilidade crítica muito importante, por exemplo, globalização. Né? Então, isso aqui é né? Veja, a globalização hoje quer dizer várias coisas. Uma delas importante é que nós vivemos, nós, a comunidade humana, né, nosso planeta, em várias e simultâneas escalas. Né? Um refrão, pensar global, agir local, isso aqui era... Né? Veja, a globalização ela perpassa as diferentes escalas. Né? O texto da Declaração de Quito, das Nações Unidas sobre o Hábitat, né, na sua introdução, ele diz assim, que a nova agenda urbana vai se expressar na escala internacional, na escala regional, pegando a região aqui como Europa, América do Sul, América Latina, na escala nacional, na escala subnacional, regional, no nosso caso dos estados, e na escala local. Né? Então, porque senão pode passar uma ilusão de que nós estamos sendo dissolvidos, né, numa abstração. E esse mundo sem fronteiras, ironicamente, está sendo contestado. Todos, não só o do presidente Trump, mas todo o discurso da direita europeia, por exemplo, quer reafirmar as fronteiras, reafirmar os controles de passaporte, né? A restrição da circulação, que foi uma conquista de outros tratados, hoje há uma tendência de revisar para reduzir a universalidade de tudo aí. Né? Então, uma primeira questão. Agora, eu tenho fantasias práticas. Por exemplo, né? Uma das ideias que eu tinha quando eu estava como secretário de Relações Internacionais de São Paulo é como fazer essa cooperação. E fazer especulação. Eu moro no bairro chamado Perdizes, em São Paulo. Eu falei, que tem uma subprefeitura. Né? Eu falei, puxa, seria importante a gente tentar fazer uma cooperação
cooperação entre Perdizes, a fronteira da Lapa, e, ai meu Deus, o bairro que eu adoro em Buenos Aires, que agora deu um branco. Mas, enfim, não, é mais assim, daqui a pouco eu, né? Enfim, isso, Palermo, né? Palermo Guerro, Palermo Rolho, essas coisas. Enfim, essa também cooperação dos territórios, né? É importante, veja, eu acho que a questão do território, veja, ganha atualidade estratégica hoje no mundo, né? Nas suas diferentes escalas, né? Por exemplo, eu, conversando com o Danilo lá em São Paulo, estava preocupada, reparei, como é que a gente vive nas grandes cidades? Coisa complicada. O SESC poderia, reparei, o SESC é muito aberto à cidade, mas problematiza pouco a cidade, né? Qual é a relação do SESC Pompeia com a dinâmica Perdizes lá, a relação SESC Vila Mariana, né? Enfim, então eu só quero chamar a atenção de que a territorialidade, né, e também depois a relação também do diálogo entre as pessoas é muito importante. Eu vou deixar aqui, eu estou com, me mandaram os livros aqui, um vídeo, uma fala desse personagem aqui, né? Dom Francesco, né? Falando desse celularzinho, dessas coisas, e como isso está afastando as pessoas. Mas, enfim, é outra conversa. A gente está na expectativa de que a tecnologia possa nos unificar, mas a forma, uma das modalidades, é que ela pode também estar nos distanciando. E viver é contratualizar, né? Viver é pactuar, viver, né? Enfim, é uma complexidade. Mas, enfim, eu só quero dizer o seguinte, temos de ter estratégias, entende? O território é uma dimensão importante, porque, veja, nós temos que lidar com dois conceitos fundamentais, sem os quais a gente fica manco. O conceito de fluxo, é isso aqui que trouxe, e lugar, né? Essa dialética fluxo e lugar é fundamental para a gente ter uma inteligibilidade estratégica dos nossos problemas e das nossas possibilidades. Eu concordo com os dois, e eu acho que essa questão é muito interessante, muito importante, porque hoje também o SESC São Paulo tem, que também é uma área recente, também é criada de acordo com essa necessidade, que é o SESC Digital. Em nenhum momento o SESC São Paulo pensou em fechar uma das suas unidades, pelo contrário, a gente vai inaugurar 2 esse ano, ou 3, e tem um SESC Digital ali funcionando e com uma pujança que até o final do ano ela se mostre aí para fora, para dizer sobre isso, sobre os MOOCs, por exemplo, esses Massive Online Open Courses, né, e essas outras ferramentas que a gente tem disponibilizado pela tecnologia, mas assim, é engraçado quando a gente fala de tecnologia, a gente sempre pensa do PC para frente, né, do personal computer para frente. Só que a lança, aquela da pedra lascada, de mandar aquilo e acertar um bicho e se tornar um meio de sobrevivência, inclusive ser o topo da cadeia alimentar, como é o homem, comendo carne, que foi assim que ele conquistou esse topo da cadeia alimentar, dominando o resto das espécies, é uma tecnologia. O Humberto Eco, antes de morrer, ele falava que ele não acreditava em nenhuma outra tecnologia a não ser o papel. Por quê? Porque o papel tem 5.000 anos. E está aqui. E está aqui me acompanhando. Então, assim, o que é tecnologia? Se conviver junto dentro do mundo, estar tendo o mundo digital como essa interface que é óbvia, né, do mundo de hoje. O celular, o Papa Francisco falando do celular, o lazer, que muitas vezes não é o lazer, uma coisa que o Olegário fala, né, que lazer é esse, né? Eu tô na fila do supermercado, eu estou olhando meu Facebook, eu estou escutando a última música que o cara acabou de colocar no mercado para ser comprado no Spotify. Ou o que é isso, né? Mas é uma fila do supermercado. É aquilo que o Fernando Rodelli chamava de tempos mortos, né? Aqueles tempos arrastados de você ir trabalhar e que você não tem nenhuma criação, nenhuma epifania com esses tempos, né? Mas o que é isso, né? Como que como o mundo digital e como que a conectividade
te tira e te coloca disso o tempo inteiro, né? Você trabalha no final de semana, você puxa seus e-mails do SESC no feriado, mas você também chega aqui e fala, nossa, vocês precisam ver esse meme super divertido que saiu agora contra o Trump. E isso também é um lado lúdico, né, do trabalho. Então, a gente vai flexibilizar muito esses conceitos, né? E eu espero que as novas gerações tenham respostas mais consistentes, até porque, olha que abuso de autoridade, a minha filha, com 2 anos, fazia isso aqui antes de falar mamãe. Isso aqui foi inventado pelo Steve Jobs. Então, será que essas futuras gerações, elas vão dar conta disso? Agora, o convívio, o ser humano, ele nasceu para estar junto. Em 2050, a gente vai ter mais de 23 cidades ao sul do mundo com mais de 10 milhões de habitantes. E aí? E se a gente não respeitar o Tratado de Quito, que mundo é esse que a gente vai viver? A gente vai simplesmente se isolar e falar, não, aqui, ó, meu celular, me bastam. Não é isso, né? Não, essas coisas precisam... O SESC nunca vai deixar de ser um espaço de convivência como é. Um espaço de lazer, educação e cultura, de postura crítica, como é, convivendo com as pessoas. E também ele pretende se integrar da melhor maneira possível ao que é o distante, ao que está por outros acessos, que também é outra linguagem. Porque não é só filmar o espetáculo de dança e colocar ele na internet que você vai fruir o espetáculo de dança da mesma forma. Agora, se de repente um cara tem um diretor de dança, que é um diretor que filma espetáculos de dança e consegue colocar aquilo, aí a fruição também não vai ser da mesma forma, mas talvez seja uma fruição tão interessante quanto. Temos agora uma pergunta, vou entremear, uma pergunta que vem, se não me engano, do Piauí, do nosso diretor regional, de lá, o Campelo, que vai entrar no circuito agora para fazer algumas colocações sobre o nosso debate de hoje. Queria primeiramente cumprimentar os Fernandes, e agradecer pela oportunidade de estar podendo participar desse debate, não é? Os palestrantes, os debatedores, assim, de alto nível, e que nos trouxeram assim importantes considerações que nos levam a muitas reflexões. Primeiro, que o SESC está partindo, de certa forma, na frente ao querer se inserir nesse cenário irreversível da globalização, né, dessa internacionalização. Então, como já foi dito, o mundo hoje não há mais fronteiras geográficas, não há mais limites. A própria soberania dos estados, ela resta, de certa forma, comprometida por conta de organismos internacionais que influenciam nas ações políticas e econômicas em todos os estados, em todos os países, e isso pode ser visto facilmente. E algo que me inquieta nesse momento, ao tempo em que a gente pensa que por de mais importante iniciar esse debate, e nas palavras do professor Vicente Trevas, sobre as agendas, né? Que agendas ou com que paradigmas deveríamos dar essa internacionalização do SESC? São muitas as agendas, as mudanças de paradigmas também são variadas. Então, como se daria, ou de que forma poderia se dar essa inserção do SESC nessa internacionalização? Então, é um questionamento que
que eu faço. E quando o senhor coloca, professor Vicente, que tem que ser uma atitude não só reativa, mas também propositiva. E o SESC sempre foi protagonista e sempre é o protagonista em todas as ações que ele desenvolve, em todos os campos que ele atua. Então, é preciso que continuemos a ser dessa forma e, para tanto, e aí é uma sugestão, que a gente inicie por uma agenda propositiva na área da educação e da cultura, aproveitando o nosso diretor, Fernando, que tem uma vivência, né, e tem uma experiência e que está se dedicando muito nesse sentido, né, desse trabalho que passa a ser desenvolvido. Lembrei, Fernando, do nosso projeto da Rua Guaçu, né, que eu acho que é um projeto que também tem muito a ver com o que está ocorrendo hoje aqui, com o que nós estamos tendo a oportunidade de ver. E a região norte e a região nordeste do nosso país, e o Piauí aqui está participando com quase 20% das pessoas que estão participando via IPTV, com 2 cidades. Então, assim, nós somos muito carentes desse tipo de reflexão. Dessa reflexão a gente vê muito no sul e sudeste. Recentemente participamos de um encontro internacional em São Paulo, que foi belíssimo, e a gente vê que as pessoas estão pensando diferente, que tem gente preocupada com essas novas agendas, mas nossas regiões aqui, elas carecem dessa discussão, carecem desse debate. Por isso a necessidade, Fernando, de nós trazermos isso de fato para o norte, para o nordeste, e aquele nosso projeto vai se concretizar e vai ser belíssimo, eu não tenho dúvida. Achei muito interessante que o SESC, o SESC é hoje a maior empresa privada de prestação de serviços sociais no nosso país, quiçá do mundo. Então é preciso que isto seja apresentado de fato à sociedade para que a marca do SESC, para que o SESC possa cada vez mais ser valorizado junto à sociedade. Achei interessante também as palavras da Clara quanto a essa nova percepção de um espaço comum, né, do comum digital, quando ela questiona que os meios mudaram e nós mudamos. Então é preciso que a gente aprenda também a modificar, a se adaptar a essas novas relações existentes, a esses novos comandos sociais e também a essa compreensão que ela colocou do poder igual à responsabilidade. Qual a responsabilidade do SESC nesse cenário globalizado? E para não me estender muito, já vou finalizar. Aqui no Piauí, nós temos realizado um encontro internacional de dança, que é o Junta, onde pessoas de outros países, né, vários países têm participado, e a gente tem podido observar que é uma troca de experiência e de cultura muito grande. E justamente, Áurea, através da dança, né, que é algo que o Piauí tem de muita expressividade, que é a dança, é algo muito próximo da nossa cultura, que nós temos buscado desenvolver. E assim como a dança, a gente poderia também trazer para o campo internacional outros aspectos, desenvolver outras atividades que também estão próximas da nossa realidade. Muito obrigado e parabéns mais uma vez, Fernando, por esta grande oportunidade para o Brasil todo. Obrigado.
Estamos vivendo num mundo que está recuperando a agenda dos estigmas, né, dos preconceitos e tudo. Né? E o POI fez um esforço muito grande de reconstruir sua identidade. Né? E eu quero fazer referência a todo o empenho do atual, mas já foi no passado, o governador Wellington Dias, que foi um amigo e um parceiro. E, inclusive, quando eu estava numa função de secretário de Assuntos Federativos da Presidência, logo no 4º mês da minha função, eu estava pensando em criar uma legislação que depois se transformou na Lei dos Consórcios Públicos de como criar arranjos institucionais de cooperação entre territórios. Né? E fiz uma missão à França, porque a França estava com experiência de associativismo territoriais. Né? E nessa delegação foi o Wellington já como governador recém-eleito e tudo. Né? Portanto, eu também conheço um pouco, né, não só conheço porque visitei, mas também conheço, né, possíveis agendas que passam pelo POI. E aqui faço uma proposta, viu, Francisco, assim, um desafio. Nessa ida à França, o Wellington valorizava muito o delta do Parnaíba. Né? Mas a Parnaíba não é o único território da humanidade, tem deltas. Tem o famoso delta do Mekong, para a minha geração, foi muito importante. Né? Por que não um grande encontro das culturas, das artes, né, das populações dos deltas? Né? Ou seja, com essa consideração, eu estou dizendo o seguinte, que através da iniciativa do SESC, eu levo uma agenda para me internacionalizar. Porque com isso nós vamos buscar a República do Vietnã e outros parceiros de tudo. Né? Outra questão que está no território, por isso eu quero explorar muito os ativos territoriais, como insumos para a nossa agenda da cooperação. Isso é o que eu quero dizer. Lá nós temos a tradição, a Serra do Capivara, enfim. Né? E por que não fazer um fluxo com outros territórios, que tem na França, que tem na Espanha, né? E não só entre os especialistas, os estudiosos, mas também saber o seguinte, como as populações, os municípios, né, os pueblos desses entornos interagem com esse ativo territorial, que é, né, enfim. Então eu já estou aqui sugerindo, né, uma agenda, né, e aí o SESC do POI vai ter um protagonismo na construção da agenda internacional do próprio SESC como um todo e tudo. Então eu proponho, e quero até ser convidado por vocês a esse encontro dos Delta Peoples. Muito obrigado. Iremos para o Mekong e traremos os vietnamitas para cá também e outros deltas que ainda podemos descobrir que não seja aquela companhia de aviação. Agora, eu agradeço muito, Francisco, e seu público ali que estava assistindo também, um público grande. Ali eu contei 11 pessoas, o que significa um grande prestígio para nós. 12. Ela está... tem mais lá. Tem mais. Um grande prestígio ao nosso trabalho, mútuo, não é? Porque a gente respeita muito vocês. Então, vamos passar agora, obrigado. Eu vou passar aqui para a plateia, para a Gorete, que tinha se inscrito também para fazer uma questão. Bom dia, meu nome é Gorete, eu trabalho no Departamento de Planejamento e Orçamento. Minha chefe é a Mônica. E nós temos uma área lá específica, que é a área de normas e relacionamento com clientes. Eu também sou muito inquieta. E eu saí da minha agenda, saí do meu compromisso que eu tinha hoje, por uma coisa que quando eu vi o convite, eu não pude deixar de estar aqui presente. E foi maravilhoso. Uma experiência incrível, instigadora. E por ser de uma área muito nova no Departamento Nacional, que nós estamos cuidando da área de relacionamento com clientes. Antes era uma área, uma atividade voltada para serviços de matrícula. Tem uma nova dimensão que ganhou com o referencial programático. Está agora com um contexto mais amplo e mais específico. E nós estamos cuidando, é uma equipe reduzida, estamos cuidando. E o que vocês trouxeram aqui hoje, eu tento sempre absorver para
tentar entender um pouco essa área que é nova, inclusive para mim, em termos de SESC. Então, todas as nossas ações, tudo que a gente realiza, todos os nossos programas, eles estão voltados para a nossa clientela, para o comerciário. De que maneira que nós poderíamos trazer todo esse contexto da internacionalização, da globalização, incluir essa nova clientela, como o professor Vicente trouxe agora, de trazer primeiramente essa capilaridade que o SESC tem, essa pujança, né, de estar em todos os lugares, em todos os momentos, com todos os programas que nós temos, a riqueza desses programas, mas como é que eles se concretizam a partir da nossa clientela, como é que eles vão posteriormente ser traduzidos em números para relatórios e tudo mais, mas ele só está ali a partir da clientela participando e atuando com os nossos projetos. Eu queria um pouco que vocês, se pudessem até me ajudar nisso, eu agradeceria. E parabéns, professor Almeida, por esse projeto maravilhoso de Mais SESC. Muito obrigada. Bom, eu posso, Gorete, te falar do que a gente tem realizado no SESC São Paulo e que não é conclusivo. A gente está a caminho de fazer isso, mas eu entendo muito bem a sua área, que é incrível, de relacionamento com o cliente. No SESC São Paulo a gente coloca relacionamento com o público e aí, de maneira geral, né, a gente tem que se lembrar sempre que nós viemos de uma organização de sindicatos patronais e com quem falamos também, né, em que medida temos essa reciprocidade também na área internacional, né? Bom, isso é uma coisa nova que a gente tem feito, mas a assessoria de relações internacionais está alinhada com a gerência de relações com o público no SESC São Paulo, buscando fazer com que as câmaras de comércio exteriores, as câmaras de comércio França, Brasil, Índia, Brasil, AmCham, que é a American Chamber, todas as câmaras de comércio, elas têm uma certa representação nas cidades grandes, e, portanto, aqui no Rio devem ter muitas, e também no Brasil afora. Acho que talvez listar essas câmaras de comércio internacionais Brasil afora seria um bom começo. E aí, sabendo disso, pensar em que programas o SESC Nacional tem desenvolvido ou tem dado luz a esses programas, porque também falar no vazio não vale nada. É importante lembrar que a ação internacional é transversal por causa de uma missão, de uma finalidade, de uma missão que a instituição tem, que o internacional pelo internacional não se sustenta. Ele tem as áreas técnicas, né? As artes, a cultura, a educação, o lazer, o esporte, o lado ambiental, toda a parte ambiental, o trabalho com terceira idade, que é pioneiro no Brasil. Então, tudo isso que a gente tem como programa dos SESCs em geral, no Brasil inteiro, precisam estar muito alinhados e aí a gente conversar com essas câmaras de comércio, entendendo que isso também é um benefício para os trabalhadores que eles têm, né? Que participar, serem credenciados do SESC hoje é um benefício dos trabalhadores que eles têm e que eles muitas vezes vão se reconhecer nessa programação, nesses programas, e que eles também podem ficar abertos a sugestões, para sugerirem outras conexões, outros intercâmbios. À tarde a gente vai falar mais de termo de parceria, intercâmbios, ou seja, formas de colocar em prática as relações internacionais. Mas isso é um bom caminho para as relações com o público. Eu queria complementar. No final da minha fala, eu passei muito rápido por dois aspectos, que são as questões de linguagem e de design. Tem todo um campo de estudo hoje em dia que é conhecido como UX, User Experience, ou experiência do usuário,
que vai estudar justamente como é que a gente consegue, nas nossas organizações, principalmente essas que são grandes, passar de um pensamento processual, ou seja, como as minhas áreas atuam, né, e como eu compartimentadamente atendo o meu público, para uma perspectiva da jornada do meu usuário, do meu público e do meu cliente e os seus pontos de contato com a minha organização. Né? Em que momentos e como ele entra em contato com as nossas organizações e através de quais plataformas. Né? Então, eu acho que hoje em dia tem alguns métodos já, dá para fazer workshops de design para pensar quais são as expectativas dessas pessoas, como é que elas gostariam de acessar o SESC, em que momento faz sentido que o SESC seja digital, mas em que momento que faz sentido que ela tenha acesso à experiência, será que o digital pode ser voltado para a fruição, além da informação? Então, acho que tem uma série de campos aí novos de estudo e métodos que existe. Eu posso disponibilizar algumas referências depois. Então, design social e tem algumas soluções já. A Áurea nos alertou várias vezes, umas 2 vezes, de que a dinâmica internacional tem vários parâmetros, uma delas é a reciprocidade, né? Que é uma coisa fundamental. E também como lidar, né? Como organizar nossas relações. E porque, na verdade, é cooperação, é parceria, né? Então, é o outro, eu lido com o outro, né? Então, e quando a gente planeja uma ação ou um propósito, eu preciso saber se eu encontro em outros territórios os meus homólogos, né? Os meus homólogos. Claro que pode ser o homólogo 50%, 100% e tudo, né? Então, por exemplo, evidentemente que no planejamento, né, estratégico que está sendo em curso, nós precisamos ter também uma capacidade de passar um radar, buscar as informações sobre eu tenho homólogos, né? Homólogos enquanto instituição e também enquanto cliente ou clientela, né? Porque se eu localizo, né? A Argentina tem, por exemplo, a Argentina tem a tradição do peronismo provocou, entre aspas, SESC e outras coisas, na força sindical também, operária, né? Outro, quer dizer, agregações de educacional, cultural e tudo, né? Enfim, então, uma sugestão primeiro é passar um radar para localizar os meus possíveis parceiros, né? E prováveis parceiros aí. Uma outra questão importante, né, é sobre o papel da área internacional numa organização. Eu quero só estar com você, né? Eu fui um certo tempo secretário de São Paulo e a nossa instituição, a prefeitura, tem os seus códigos, né? Secretarias meio, secretarias sim, né? Porque no fundo a gente já chega. Eu falei, olha, eu não sou uma coisa ou outra, eu sou uma secretaria de relacionamento. Porque quando depois meu produto é o acordo de cooperação, memorando de entendimento, um protocolo de intenções, formato isso, eu não vou operar. Quem vai operar, se for dentro urbano, é a Secretaria de Educação, e por isso eu encontrei o mestre Almeida e tudo aí, né? Então também nós vamos ter de ter revisitar os nossos procedimentos, né? As nossas categorias que nos organiza, até olhar de forma mais carinhosa o organograma, né? Tentando ter o olhar de fluxograma, né? Essas coisas todas. Então, é só um entendimento, ou seja, que essa é uma agenda que a operação, a sua negociação pode envolver um certo setor da organização, mas depois a sua implementação pode aparecer um outro que depois até ganha autonomia em relação ao meu trabalho inicial, porque no fundo, como foi um projeto na área da dança e tudo, aquela unidade, aquele departamento, ou seja, vai obrigar a gente tentar suavizar o Fordismo que existe profundamente em todos nós. Assim, né? Então,
nós já estamos quase chegando ao fim, eu vou fazer algumas considerações, mas antes o Vicente quer fazer uma pergunta ali, e ótimo. Se Olá. identifica um pouco também no seu trabalho para eles. Eu sou o Vicente, sou daqui da equipe de artes cênicas do Nacional. A gente lida com, dentre outros processos, o projeto Palco Giratório, circulação de espetáculos por todo o país, oficinas de dramaturgias que acontecem em todos os regionais. E eu queria fazer uma pergunta para a Áurea sobre tocando na questão dessa dimensão que o Sesc São Paulo tem tido hoje no âmbito das artes cênicas internacionais, né? É muito comum a gente ir a São Paulo para assistir trabalhos internacionais que estão vindo no Brasil pela primeira vez, ou enfim. E o Sesc São Paulo geralmente está envolvido em projetos como esses, né? Eu queria saber se existe, pensando nessa questão de reciprocidade, que você disse, se existe alguma iniciativa na direção de levar trabalhos brasileiros também para fora, assim, se os nossos trabalhos são... Se existe alguma iniciativa nesse sentido de intercâmbio. Tem, Vicente. É muito interessante a pergunta, até porque parece... quando a gente traz espetáculo de fora, muitas vezes esse espetáculo é um espetáculo que já foi produzido em outros lugares. Então, não é uma estreia mundial, uma estreia brasileira. E essa produção é vinda com todo um custo que faz aquela produção já realizada. E as companhias, elas têm autonomia, porque, como o Godard, né, falava que a cultura é institucionalizante, mas não a arte, né? E eu acho que isso também deve ter sido... É como citar Faulkner e saber que Faulkner estava chupando de Shakespeare. Então, eu acho que o Godard deve ter falado isso por alguma outra pessoa que falou algo parecido. A gente pode institucionalizar a cultura. E a cultura... O que o Sesc faz no campo das artes cênicas e o que o Sesc tem feito? Tem organizado um mercado de maneira formal, de formalizar esse mercado. Então, precisa ter uma empresa, essa produção precisa estar a cargo, responsabilidade de alguém e tal. Então, e eu falo tudo isso porque eu estou na área internacional hoje, mas eu venho da área técnica. Então, para mim é muito tranquilo também falar que não sou eu que vou tocar a atividade, ou as coisas começam pela área internacional, porque esse é o braço, né? A área internacional, ela é o receptor e o propulsor de várias ideias recíprocas, porque ela é estratégica. Então, essa estratégia que fica nas nossas mãos, ela está lidando com o macro. Quando eu falei que eu ia falar do microcosmos, mas nem tão microcosmos assim, é exatamente isso, é o de fora para dentro, o de dentro para fora, e como a gente se relaciona com isso, né? Em 2013, voltando à nossa pergunta, a gente teve uma experiência muito interessante com relação a coproduções brasileiras que estrearam primeiro fora do Brasil e depois vieram para o Sesc São Paulo, para os palcos do Sesc São Paulo. Porque se não fosse assim, talvez eles nem terminassem a produção, que foi no âmbito da Feira de Frankfurt, na Feira do Livro de Frankfurt, em 2013, cujo país convidado na época era o Brasil, nesse ano era o Brasil. Então, vários espetáculos apresentados naquela época da Feira do Livro representavam trabalhos inéditos baseados na literatura contemporânea. Por quê? Porque a pauta do Brasil, no Ministério da Cultura, na época a ministra era Marta, a pauta da curadoria, o curador inclusive é uma pessoa que se licenciou do Sesc, que foi o Antônio Martinelli, junto com o Manuel da Costa Pinto, e depois o Antônio volta para o Sesc, né, incorporado novamente no corpo do Sesc, hoje ele é gerente do Sesc Ipiranga. Tinha uma relação e uma agenda própria do Ministério da Cultura, porque é uma agenda pública, de quais são os autores hoje no Brasil que estão traduzidos para fora. Quem são esses autores que estão sendo lidos pelos
diretores estrangeiros. E aí a gente fala, gente, a gente está num lugar muito deficitário da nossa literatura. A gente tem uma produção muito grande e é muito pouco traduzido. Então, como a gente pode fazer isso? Então, o SESC entra como uma terceira parte dessa coprodução. Na época, uma instituição que se chama Musantur. O Ministério da Cultura no braço da Funarte, né? Então a Funarte e o SESC financiam alguns espetáculos, como por exemplo do Felipe Rich e da Cristiane Jataí, que vão ser estreados no âmbito da Feira do Livro de Frankfurt e que depois vêm para São Paulo para cumprirem essa reciprocidade, né? Para estarem ali nos palcos de São Paulo e com o nosso público, né? Então isso é cada vez mais salutar, eu acho, até porque a gente sabe que as artes estão tão transversais quanto todas as coisas no mundo, então não é só a política o mundo é um caleidoscópio muito gigante, né? Você vira aquela imagem, todas as imagens são modificadas ao mesmo tempo, então não se muda só a política, não se muda só a cultura, não se muda só o lado social, não, tudo isso está implicado intrinsecamente, né? Então eu gosto muito da ideia, inclusive, de poder fazer esse tipo de momento recíproco. Lembrando que algumas produções internacionais, por exemplo, Garrincha, que foi com o elenco todo brasileiro, com músicos brasileiros, com inclusive participações criativas dos músicos brasileiros, sobretudo, eles sugeriam muito as músicas, porque o Robert Wilson, que é o diretor, não tinha essa referência da cultura brasileira. Então, para não ficar uma coisa caricata, ele ouvia muito dos músicos, e aí foi um musical feito com elenco brasileiro, músicos brasileiros e atores brasileiros, com assistentes de direção, de figurino, também brasileiros. Quer dizer, esses homólogos, né, trabalhavam juntos, né? E a direção do Robert Wilson com a assinatura, com a autoria, como a Clara estava falando, dele, que é uma autoria notável, que ali a gente já sabe o que a gente espera. Goste ou não estou levando isso em consideração, eu particularmente gosto, mas você sabe o que vai ser representado ali, que é um diretor com muito reconhecimento no mundo pelos seus homólogos. É isso que a gente espera, né? Que o SESC seja reconhecido pelos seus homólogos. Essas instituições culturais que estão sendo criadas, elas não vão deixar de serem internacionalizantes agora. É um caminho sem volta e nem precisa lamentar esse caminho, né? O caminho é ótimo que seja sem volta. Né? Nós estamos chegando ao limite do nosso tempo, mas eu vou propor ainda a Rosilene de Almeida, porque teve Gorete de Almeida e agora a Rosilene de Almeida. E eu mesmo, a oligarquia está funcionando. E tem mais a Mariana. Agora, eu queria lembrar o seguinte, nós voltaremos às 2h para um grupo menor, porque seguramente ficar o dia inteiro aqui nem todos podem, mas o meu grupo pode e aqueles que puderem podem, entendeu? E nós agradecemos o pessoal que está encerrando sua participação na TV, tem esses mais de 188 pessoas que já estão inscritas. Vamos fazer uma pergunta aqui dentro da Rosilene, em seguida eu farei uma breve síntese e a gente retornará aqui às 2h, para ver se termina ali pelas 3h30, 4h. Então, é uma conversa mais pontual, mais pontuda, mas mais de operação e de perguntas que nos vislumbre próximos passos desse conjunto de ideias. Rosilene. Parabenizar primeiro os palestrantes pelas exposições, ao Fernando pela oportunidade da gente conhecer melhor, né, essa nova vertente de atuação do SESC. A minha pergunta para a Áurea. Que ações o SESC de São Paulo desenvolve diretamente com seus colaboradores no sentido de fortalecer, fomentar
essa perspectiva internacional? Olha, eu vou falar rapidamente, porque eu acho que a gente vai aprofundar esse tema muito mais à tarde, quando eu falar o que são as práticas da internacionalização. Mas só para não te deixar sem resposta, que eu acho que não dá para ser, a gente recebe muitos convites, e a gente recebe muitos convites para as áreas técnicas frequentarem festivais, congressos, júris de outros lugares, né? Então, outro dia estava a gerente de artes visuais e tecnologia do SESC, a Juliana Braga, em Bogotá, em Lima, fazendo parte de um júri que era espanhol e peruano, porque tem uma cooperação com um evento que se chama, uma plataforma, na verdade, não posso chamar só de evento, uma plataforma de fomento à fotografia que se chama Foto Espanha, de quem a gente tem muito gosto de ser parceiro. Tem várias coisas que a gente pode, intercâmbios, a gente tem intercâmbio com a Central San Martins, a gente tem uma conexão com a Tafisa, que é uma associação de esporte para todos desde 1995. Então, somos membros dessa. Então, se associar, ter essa relação com os convites de outros festivais, mas para isso, as instituições homólogas precisam saber o que a gente tem feito. Porque senão. Muito obrigado pela resposta, pela presença de vocês. Eu só quero fazer uma brevíssima síntese. Foi colocado aqui, por exemplo, pela Áurea, a ideia dos direitos humanos que podem ser uma plataforma nossa, não é? Assim como o Objetivo de Desenvolvimento Sustentável, a Agenda 2030, a nova agenda urbana. Quer dizer, nós temos já padrões de humanização, de convívio, que a gente pode, de alguma forma, se articular com elas para fazer a nossa proposta, mas não temos que inventá-las, não é? Já existem. Uma delas é o direito humano. Só que a gente tem que reinventá-las, porque o direito humano construído em 48, ele já está relativamente esgotado. Em que sentido? Não esgotado, mas ele começou a evidenciar falhas conceituais. Por exemplo, o 2, só vou trazer 2 aqui, e cumpre a nós continuarmos a esse debate ressignificando a conversa. Por exemplo, a ideia que o direito humano faz com que os homens possam dominar todas as coisas, inclusive a natureza. Não pode. Mas houve à medida que as práticas e os conceitos vão se aprofundando, eles vão exigindo novos pensamentos sobre ele. Então, o direito humano não é total sobre todas as coisas, mas sobre as relações entre os homens. E a gente extrapolou. E a outra coisa dos direitos humanos que precisam ser continuamente reorganizados é a ideia de que os homens são mais homens do que os outros. Todo mundo é igual, mas alguns são mais iguais do que os outros. E isso está se evidenciando agora nas perseguições ou religiosas, ou de questão de gênero, ou da questão de raça, etc, etc. Então, os direitos humanos não esgotam no seu texto a complexidade que o mundo contemporâneo coloca a eles dele. Então, a função do SESC, como uma agência viva e com perspectivas de uma reflexão crítica contínua, tem que se debruçar sobre isso nas suas práticas educativas, de saúde, de lazer, para dar um novo sentido a cada momento. Eu agradeço muito a presença de vocês, agradeço a presença dos 3 brilhantes expositores, e às 2 horas, todo mundo que puder, volte, e aqueles da área de educação e cultura, mesmo que não puderem, voltem também. Então, um bom dia para todos. Obrigado.